Bom dia, gente. Para vocês verem, São Paulo está com frio de inverno já, então vamos aproveitar o casaquinho aqui com capuz e tudo para conversarmos hoje um pouco sobre o Ica Bruxaria Moderna. Eu sou a Mavés Persiqueriduen, bruxa sacerdotisa, matriarca fundadora da tradição de Wicca do Brasil, primeira tradição de Wicca genuinamente brasileira. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre círculo mágico e alguns pontos que são pouco mencionados quando a gente trata de círculo mágico em geral. Mas primeiro, por favor, curtam o vídeo, deem seu like, dêem um alô, e sempre divulgando que nós estamos à disposição de vocês com o nosso CIREX, Círculo Externo da Tradição Diânica do Brasil, que acolhe pessoas interessadas na nossa tradição e também pessoas que apenas querem aprender sobre bruxaria em geral. A gente tem aulas online uma vez por mês e a gente está com inscrições abertas. Nossa primeira aula agora no dia 30 será um bate-papo geral com as pessoas, inclusive para saber no que elas estão interessadas, de onde elas são, se elas querem participar do CIREX permanentemente, ou só em ocasiões especiais, como quando a gente tiver rituais online públicos. Então, gente, por favor, deem seu alô, mandem suas mensagens, vocês podem falar comigo por aqui, pelo @amavesper no Instagram, pelo mavesper@gmail.com, se você ainda é velho o suficiente como eu para usar e-mail. E também vocês podem falar comigo pelo meu WhatsApp, 11 977 80 9399. 11 977 80 9399 ou @amavesper ou mavesper.com.br. Aliás, mavesper @mavesper.com.br, nada. mavesper@gmail.com. Nunca existiu esse site. mavesper.com.br, esquece. Bom, gente, vamos começar então o tema de hoje. Lembrando que eu estou aqui falando com vocês do Templo da Deusa, em São Paulo. Templo da Deusa, que foi fundado em Brasília em 1999. Tinha sede em Brasília e em Belém do Pará. Hoje temos a sede mãe em Brasília e a sede 2 em Belém do Pará. Se vocês querem contatos de Belém do Pará, vocês têm que conversar com a sacerdotisa da TDB, Aunde Airequeci. Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Quando o tema é círculo mágico, a gente sempre fala que o traçado de círculo é essencial para a prática da Wicca, da bruxaria moderna. Por que a gente fala isso? Porque ele é a configuração do nosso espaço sagrado, é o espaço das nossas celebrações, o lugar que nós usamos para orações, que nós usamos para feitiço e nós usamos para cultuar os deuses antigos. Então, as pessoas falam que ter um círculo ritualístico é estabelecer um espaço sagrado. E as pessoas perguntam para mim assim, mas na véspera, a deusa não é imanente? Então tudo não é sagrado? Para que a gente precisa de círculo? Na verdade, a gente constrói círculos mágicos porque a gente precisa criar um microcosmo onde a gente saiba que energias estão dentro deste círculo e como a gente quer moldar e direcionar essas energias. Então, o círculo mágico é um microcosmo, enquanto o universo, que é o próprio corpo da deusa, é um macrocosmo. Aí, o que acontece no microcosmo, onde a gente pode influir através da nossa vontade e fazer magia, se comunica depois que sai a energia do círculo mágico ao macrocosmo. Então, há mudanças na nossa vida do dia a dia, na nossa realidade do dia a dia, se esse é o objetivo da nossa magia.
Então, veja, o círculo mágico é esse microcosmo onde a gente sabe que energias admitiu lá dentro, sabe quais elas são e em que intensidade elas estão, e a gente é capaz de moldar essas energias com a nossa vontade, de acordo com os nossos objetivos para determinado ritual, determinado feitiço, e aí comunicar depois isso ao macrocosmo, ou seja, a todo o universo, a toda a deusa, a todo o corpo da deusa, para que isso mude as realidades que a gente quer mudar. Então, quando eu traço um círculo mágico na Wicca, eu sei que eu preciso traçar esse círculo rodando meu atame, ou meu bastão, ou o dedo, 3 vezes. Por que 3? Porque 3 é um número fundamental dentro do sistema mágico da Wicca. Algumas pessoas começam a dizer, o primeiro círculo é mental, o segundo círculo é não sei o que, o terceiro círculo é não sei o que. Eu não me preocupo com isso. Os 3 círculos é que vão formar um círculo mágico de Wicca, quer dizer, rodar 3 vezes, né? A volta no espaço que você quiser determinar o tamanho do círculo. E o que acontece? Eu admito, chamo para este círculo, eu invoco para esse círculo as energias que eu quero. Então, geralmente vão ser, primeiro, as energias dos quadrantes, terra, ar, fogo e água, alto e baixo e centro. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de tudo isso. E depois eu convoco os seres aliados que eu quiser, né? Se eu quero trabalhar com fadas, dragões, unicórnios, sereias, se vocês quiserem, ou não, essa parte é dispensável. Eu chamo também os guardiões que eventualmente eu tenha para minha vida mágica, que podem ser de uma tradição, de um coven ou seus pessoais. E o que encerra o traçado do círculo é a invocação dos deuses, da deusa e do deus. Quando eu tiver feito isso, rodar 3 vezes o atame, invocar as energias dos elementos e chamar os deuses, meu círculo mágico da Wicca está completo. Então, veja, muita gente se preocupa em como chamar os elementos de cada quadrante. A correspondência comum que você vai encontrar nos livros é norte a terra, leste o ar, sul o fogo, oeste a água. Isso corresponde às correspondências do hemisfério norte, da onde se originou a Wicca. Então, você pensa lá na Europa, lá na Inglaterra, no norte, né, é a ideia da terra. Por quê? É a própria terra que eles estão, né? Aí você tem no leste o ar, remetendo a uma ideia de que essa energia predominante do ar vem do leste. No sul, o fogo, por quê? Porque se você descer, você está descendo em relação à linha do Equador, então vai ficar mais quente, então o fogo está para baixo. E oeste, a água, porque o Oceano Atlântico está do lado esquerdo da Inglaterra, né? Então, vocês veem, terra, água, fogo e ar fazem sentido pela situação geográfica do hemisfério norte. No Brasil, muita gente advoga que os quadrantes deveriam ser trocados. Por exemplo, o fogo deveria estar ao norte, porque o Equador está para cima da gente. A água deveria estar no leste, porque o Atlântico está aqui do lado direito. No sul, deveria estar a terra, né? Porque a maior cadeia de montanha, a quantidade de terra estaria para o sul. Não, peraí. Não, é o ar. No sul estaria o ar. E no leste estaria
a Terra, porque você tem a Cordilheira dos Andes, que seria a maior porção de terra que teria no nosso continente. Olha, qualquer das duas formas dá certo. Existe também a correspondência xamânica, que muita gente usa, apesar de ser no círculo mágico italiano. Os quadrantes mudam 45 graus. Então, a ideia é assim: o Sol nasce no leste, então o fogo é no leste. O degelo de primavera acontece no sul, então a água é no sul. A Terra é no oeste, porque a grande porção de terra está relacionada ao oeste. E no norte fica o ar, porque é o ar frio do Antártico, do Ártico. É Antártico mesmo. Não é Ártico, não tem os polar. Vem o vento frio de cima, então o ar é o lugar do norte. Então, fogo no leste, água no sul, terra no oeste e fogo no norte, e ar no norte. Então, essa é a ideia xamânica nativa norte-americana. Funciona para muita gente, tá? Outra coisa que algumas pessoas fazem é pensar assim: olha, minha casa é aqui em São Paulo. Então, o mar está no leste, a água tem que estar no leste. Para o norte, eu vou ter o fogo, porque o Equador está acima de mim. Para o oeste, eu vou ter a Cordilheira dos Andes, a Terra, então, está no oeste. E no sul vai ficar o ar, porque vem os ventos das correntes polares e tal, vem por debaixo. Ok. Outras pessoas literalizam mesmo a ideia. Bom, gente, então, assim, falando de quem literaliza mais ainda essa questão de onde colocar a definição dos elementos em cada quadrante. Tem gente que literaliza a partir do lugar que mora. Então, por exemplo, aqui na minha casa, no Templo da Deusa, tem uma montanha aqui do meu lado direito, então a Terra estaria no oeste. Aqui na escola do lado tem uma piscina olímpica, quer dizer, muita água, então água no oeste. Lá no norte é o interior de São Paulo, onde é bem mais quente do que em São Paulo capital. Fogo no norte. Os ventos mais frios aqui da região vêm do sul, então ar no sul. Vocês estão vendo que tem várias possibilidades para você relacionar os quadrantes e suas posições no círculo mágico. Vamos lembrar que eu falo em quadrantes, porque eu não estou falando, geralmente a gente ouve às vezes falar o elemento terra está no norte. Mas se eu falar isso, o que eu estou dizendo? Que é um ponto? Não, é um quadrante. Então, usando as minhas definições, né, dos elementos por quadrante, seria assim: o primeiro quadrante é a terra, o segundo quadrante é o ar, o terceiro quadrante é o fogo e o quarto quadrante é a água. Isso quer dizer que só tem água nessas 4 fatias, como se fosse uma pizza cortada em 4? Não. Eu tenho todos os elementos em todas as partes do círculo. Então, para que serve colocar norte, sul, leste, oeste, cada elemento? Serve para você ter presente na sua mente, que é quem vai operar a magia, que é quem vai celebrar dentro do círculo, quem vai cultuar os deuses no círculo, que a comunicação maior de cada elemento vai vir através daquela direção. Isso faz parte daquilo que a gente falou no começo. Organizar as energias dentro do círculo mágico para que você possa moldar essas energias no microcosmo, que é o círculo mágico. Então, vejam, dizer que eu me comunico com o elemento terra no norte, quer dizer que o elemento terra entra e sai do meu círculo traçado pelo norte. É isso que eu estou dizendo. Tá?
Então, a energia predominante do norte é a terra. Mas claro que vai ter água, terra e fogo também lá. E assim em cada um dos pontos. Então, vamos falar um pouquinho de outros pontos importantes no círculo mágico. Eu tenho um lugar de maior poder do círculo, que é o centro do círculo mágico. Então, por que o centro é o mais importante? Porque a concentração toda da energia de um círculo está nesse ponto central. Aí é o ponto mesmo. Muita gente, por isso eu também, gosta de ter o altar colocado no meio do círculo mágico, porque estará no lugar de maior poder. E assim, varia muito as coisas. Por exemplo, nós da tradição jânica dizemos que o norte é a terra, porque é o portal da mãe. Então, todas as tradições jânicas vão ter a terra no norte, tá? E assim, você vê que são várias opções. E você pode fazer de qualquer um desses jeitos, pelo norte, pelo sul, pela correspondência xamânica que eu falei, por essa literalização do local onde você mora. Pode. E por que funciona? Porque no círculo mágico acontece aquilo que você determina. Então, qualquer um desses sistemas vai funcionar, desde que você não faça bagunça com eles. É aqui. Você adotou um, você vai usar aqui. Você quer experimentar vários? Experimenta vários até você escolher aquele que você se sente melhor. E aí todos os seus círculos vão ter essas correspondências. Isso vai ser importante depois na sua prática. Outro ponto importante que me perguntaram outro dia é: por que é que eu li em algum lugar que o ponto nordeste do círculo é importante? Olha, isso tem a ver com as origens da Wicca lá na Europa, no hemisfério norte, que por prática, né, por observação, eles descobriram que o lugar onde tem o maior equilíbrio das energias masculinas e femininas no norte é o nordeste. Então, o quadrante nordeste ficaria o lugar de se abrir os portais de entrada e saída do círculo mágico. E também é o local onde se sente o líder do círculo, porque ele está lá cuidando desse portal de entrada e saída do círculo. Gente, a gente vai falar muito mais sobre círculo mágico, inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando sobre por que aquele rodar o atame 3 vezes faz com que você estabeleça, e chamar os elementos, faz com que você estabeleça os chamados corredores elementais, que são essenciais para a prática da magia. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado dessa informação. E se vocês gostaram, por favor, deixem seu like. E aguardem novos vídeos. E eu pretendo ter uma periodicidade maior aqui no canal. Inscrevam-se também no @mavesper.com. Desculpa, gente. @avesper, meu Instagram. Ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, 11 977 80 9399, 11 977 80 9399. Nós teremos dia 30, agora às 15 horas, uma live para aqueles interessados no CIREX, nosso círculo externo, onde são dadas aulas mensais e acompanhamento semanal para as pessoas que estão interessadas em conhecer e talvez no futuro entrar na tradição jânica do Brasil, e também aquelas que simplesmente querem aprender as bases da Wicca, a bruxaria moderna. Se você se interessa, mande mensagem para mim no @amavesper e no WhatsApp 11 977 80 9399. Deixa seu like, um beijão para todos e daqui do Templo da Deusa, abençoado seja.